Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil e Rede Afiliada. E o tema de hoje, miau, 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 é a melancolia. E o problema é que o gatinho que está na cabeça, ele está arranhando, né, gente? Aquela coisa doída, chatinha, que incomoda todo mundo, né? A gente vai falar de agonia, uma questão comum que acontece nesse período que nós estamos hoje, né, fim de ano, você começa a parar para pensar na vida. Se você foi bom menino, você ganha presentinho. Se não foi, você chupa dedo. E você canta Garotos Podres, Papai Noel. Não posso cantar, que a censura não deixa, tá? E com a gente, né, para a gente fazer praticamente o último trabalho desse ano, nós convidamos a professora, nossa colega também, que está fazendo formação como analista lá no Instituto Jungiano de São Paulo, professora, né, de psicopatologia, Carla Chiari. Bem-vinda, professora. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai encerrar com chave de ouro hoje, né? Com esse tema bem polêmico. Então, é um prazer estar com vocês. Eu estou sem gatinho por fora, viu? Mas o gatinho está na Miau, cabeça. miau. E com a gente está também o professor Léo Tondato, professor doutor, que é historiador, filósofo, né? Olá, professor, direto de São Paulo, miau! Existe vida pós-doutorado? Existe, eu estou aqui para comprovar. Isso. E a melancolia de doutorado, como é que é, né? Pois é, rapaz. Olha, vocês estão com gatinho, eu estou com um bode aqui, deixa eu até fazer. É que ele está com prisão de ventre. Então, mas o que é interessante, gente? Vamos começar a caracterizar esse espírito que a gente chama de melancolia. Será que essa coisa pré-depressiva, que nada eu gosto, nada eu quero, ninguém, como é que é aquela música lá? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me chama de meu amor. É. E Léo, tem aquela outra também, né? Malvada, ingrata, perdida. Aliás, o que tem de bolero que vai nessa levada aí chega a fazer medo, né? É verdade. Como é que a gente pode caracterizar esse estado que hoje não está sendo muito raro, né? Professor Léo, professora Carla, que a gente chama tanto de melancolia. Então, a gente pode pensar a melancolia como uma maneira de uma tristeza. Essa tristeza, ela é profunda, ela é permanente, né? E ela vai se manifestar como uma forma de apatia, né? Uma apatia geral, uma ausência de ânimo, né? E o indivíduo melancólico se sente inerte, se sente tedioso, se sente vazio, né? E a melancolia, ela pode ser aquela porta se abrindo para uma mudança, para uma transformação não tão boa, não tão, assim, vista socialmente. Pensando Mas na... quais os principais sintomas dessa melancolia, professora? Como é que uma pessoa pode falar, eu estou melancólico? Isso é muito popular, né? Ai, estou tão melancólica hoje. Vem muito dessa tristeza, né? Dessa apatia que o Léo falou, e desse estado de paralisação psíquica também. A pessoa não vê muitos olhares positivos para as coisas, não tem muitos recursos para se olhar. Muitas vezes vem para o nosso consultório, é aquele indivíduo que está parado mesmo na vida, sem ver caminhos. Assim, acho que... E o final do ano, acho que de uma forma geral, as pessoas também fazem aquelas listas, né? Ah, eu queria fazer isso. Eu nunca vi meu telefone tocar tanto do dia 10 para frente. Não sei se aconteceu com o Léo, com você também, das pessoas assim, quero dar o check, sabe? Em tudo. Então, a melancolia também traz um pouco, acho que o lado humano
né, do aspecto de eu não vou dar conta de tudo, eu não dou conta de tudo, e o que eu faço com tudo isso. Então, acho que vem com vários olhares aí sintomáticos também. Jogo a bola para vocês aí. E aí, Léo? Não aguento esse gato. Vamos lá. Então, já vou começar a trazer algumas coisas aqui, depois eu vou trazer os amigos do Jorge, que falaram que vão fazer uma banda de rock, Jorge, depois, viu? Vou contar para você. Sabe? Mas eu vou trazer a melancolia numa concepção de um fantasma. Tá? Trazer a imagem de um fantasma, né? E aqui eu vou citar o livro do Hollis, o Assombrações, citando os fantasmas que dirigem as nossas vidas, e pensar que na vida a gente tem vários fantasmas, a vergonha, a culpa, o não vivido, esse daí é um fantasmão. Mas pensar também na melancolia como um desses fantasmas, e justamente o fantasma como um lugar desse império da melancolia, né? Então, pensar nesses fantasmas também como complexos que, às vezes, quando a gente não tem consciência deles, nos assombram e nos tomam de sobressalto, né? E sobrepujam a consciência. Então, a primeira imagem que eu vou trazer da melancolia é junto com uma assombração e com um fantasma. Eu vou trazer um pouco a patologia, pensando no transtorno de humor também, né? Pensando no bipolar, por exemplo, tipo 2, ele vive nesse fantasma, né, Léo? Nesse estado de melancolia que tem tudo a ver com o humor também. Então, pensando numa questão patológica, tem também, né, estágios graves de melancolia com um diagnóstico e muito sofrimento. A pessoa vive, ela é o fantasma. E o quanto esse diagnóstico muitas vezes se confunde com a depressão unipolar, né? Então, também vem, né? Eu pensando, a prof aqui de patologia, já, né, gosto dos nominhos, vocês sabem, eu sou junguiana, mas adoro um nominho de patologia. Bom, o Jorge também já sabe, está acostumado. Então, tem, né, a questão. E você falou, eu lembrei dos pacientes, sabe? Que me parece mesmo fantasmas. Um Drácula, né? Estou tentando pensar em imagens aí. Eu acho interessante isso que a gente está falando aqui, porque uma das questões que mais me chama a atenção na atualidade, Léo e Carla, são as pessoas que fazem questão de viver na melancolia. Oi, tia! Abraço, tia! Viu? A vida tá ruim, a gente pode piorar um bocadinho, né, tia? Né, Léo? Aquele tio rabugento, né, que em vez dele ficar feliz, ele fica torcendo para ter ditadura no Brasil e chora quando o general é preso, né, Léo? Oh. Você conhece, não há nada tão ruim que não possa piorar. E o curioso é que tem pessoas que fazem questão de viver mal, né? Para que eu vou ser feliz se eu posso estragar a ceia de Natal e botar toda a família para falar nunca mais eu volto lá no ano que vem? E aí? Isso. E aí eu ia falar uma coisa, trazer a melancolia junto também com a nostalgia, né? Eu estava pensando um pouquinho que essa melancolia também com a nostalgia deixa o indivíduo preso em um lugar, assombrado em si mesmo, né? E eu estava lembrando do Mundinho, vulgo Freud, Sigmund, a gente chama para os íntimos Mundinho. Mundico. Mundico, Mumu. Mundico. Quando ele vai falar, não lembro em qual obra agora, que ele vai falar dessa questão da melancolia, da nostalgia, que ele fica preso em símbolos milêmicos, né? É o mal-estar na civilização? Eu acho que é o mal-estar, Carlinha. Tava tentando lembrar, venha. Mas quando ele analisa os casos de histeria, ele perpassa por aí. Inclusive, um dos personagens da nossa mitologia cabocla,
né, os nossos contos caboclos, delineados por um tal de Xará, um tal de Jorge Amado, não que eu não seja amado também, graças a Deus eu sou, né? Mas na Tieta tem um personagem folclórico ali, a tal da Perpétua, que aquilo é o poço da melancolia, né? Só que a melancolia é vingativa, né? Abraço, Perpétua, você tá bom? Escovar os dentes hoje? E aí o indivíduo fica preso nesse lugar. Não sai, não refaz a vida, reclama de tudo, reclama de todos, é ácido, crítico demais. Para que Uhum. ser feliz se eu posso vestir preto e reclamar da vida? Não é não, Carla? E tem esse movimento de, muitas vezes, o melancólico é aquele que chama atenção com isso, né? Você estava falando do tio chato, eu tenho alguns, olha eu. Meus parentes não assistem a live, eu assisto, se reconheço, é isso, né? Que traz a melancolia como um estado mesmo de ser, de indivíduo que fica reclamando da vida, porque mudar não é fácil, né, gente? Então, é uma tristeza ali que abraça, mas é um poder também que abraça, que eu acho que a gente precisa falar disso também, né? O que as pessoas ganham sendo melancólicas? Muito, né? Atenção, chateação. E Eu tem um. gosto muito dessa turma que é o espanta-roda de festa, conhece? A turma tá toda lá contando piada, e aí chega o Nuvem Negra, urubulino, né? Aquela pessoa que já chega que você fala, meu Deus, né? Você está contando piada, a pessoa começa a falar mal do ex-marido, mal da ex-mulher, reclamar da economia bem na hora que você está se divertindo. Né? E o que me chama muita atenção, Carla, até na questão da psicopatologia, é o tanto que essas pessoas são tão focadas nelas, no contexto narcísico, que ela não consegue perceber, primeiro, quem é o outro que está do lado dela, quem é interlocutor. E segunda questão que me chama atenção, ela transforma qualquer diálogo em monólogo. Porque ela precisa, que nem a Perpétua, botar a mãozinha na cabeça e falar: ó céus, ó dia, ó azar, como eu estou sofrendo. E se você não bater palma para ela, sabe, para a ação teatral dela, né, de sofrimento, você ganha uma inimizade pro resto da sua vida. Não é ela que é chata, você que é insensível. Oi, Você não teve miau. empatia, né? Ai, não teve empatia com o coleguinha, tá sofrendo, e a pessoa rouba a cena muitas vezes, né? E rouba a cena no sentido ruim mesmo da coisa, bem narcísico, né? Espelho, espelho meu, né? Quem é a pessoa mais bonita do que eu, né? Fiquei pensando em vários mitos aí, jogando a bola pro Léo também, porque fiquei pensando Narciso e Eco muito nessa coisa melancólica também, mas acho que tem outros mitos. Orfeu. Orfeu, boa. É o lamento de Orfeu, que não, ninguém mais serve, eu só quero anis. Né? E até pensar na própria imagem de Eurídice que fica petrificada no Hades. Uma boa imagem da melancolia. Exato. E é curioso, Léo, que você citou o Raul Lopes Pedraza, na Ansiedade Cultural. Ele vai falar das forças titânicas do universo, né? Colocando até a ansiedade como uma dessas forças, que seriam pré-divindades, né, olímpicas. Eu acho que a gente poderia pensar na melancolia como uma dessas também, né? A saudade eterna, né? Que no nosso cancioneiro começa lá no fado, né? A música dos gajos, das gajas, né? Aquela coisa. Você já viu uma coisa mais bizarra e melancólica do que um fado? Nossa! Morte aberta da cabeça com a cabeça. E você vê que, de uma certa forma, isso perpassa como patrimônio cultural, da nossa história, da nossa civilização. Que a gente tem esse pezinho na sofrência, né, que passa pelo bolero, o samba-canção, a música brega, o sertanejo, né?
sabe? É a fossa, né? Se você não tiver de fossa, a coisa não funciona. O problema é quando isso vira identidade, né? E assim, até você falou da ansiedade cultural, até é legal, Jorge, a gente falar para o pessoal aqui que está nos assistindo que foi reeditado esse livro, saiu agora pela Paulus. Muito Né? bom. E a melancolia ela é tão importante, tão interessante, que na arquetípica, né, as obras das Uniform Edition do Hillman, são 9, mas vão sair mais 3, a 10, a 11 e a 12. E a que está em preparação agora é a 11, que se chama Na Melancolia e Depressão. Né? Tem um estudo sobre a melancolia. E pensar, então eu vou trazer um outro conjunto de deuses para a gente pensar a melancolia e trazer ela numa dinâmica relacional. Melancolia tem a ver também com Potos. Tá? E quem é Potos? Jorge, eles falaram que eles vão estar tocando, tá? Oh, Nos Zé Latinhas e que você não foi assisti-los na última vez, que são os Erotes. olha, a Erotides deu problema da última vez, ela apaixonou, a gente era para ter só um lance casual, então deu ruim, deu ruim. Né? E fala, parece que eu não estou numa fase muito dark, né? Eu estou numa fase mais Frank Zappa, aí não dá, né? E aí? E aí pensar quem são esses personagens. Erotes são os 4 filhos. Alguns lugares 4 filhos de Afrodite, em outros lugares são 2 e os outros 2 os acompanham. Eros, Anteros, Potos e Ímeros. Tá? Então Eros, né? Deus da paixão, Deus do amor, uma força que também nasce antagônica ao caos, que essa é outra genealogia de Eros. Anteros, que é o irmão de Eros. Se você se julga imune ao amor, você não será flechado pelas flechas de amor, de ouro de Eros, e sim pelas flechas de chumbo da indiferença de Anteros. Ímeros, o deus da paixão sexual, e do desejo carnal, e Potos é interessante, esse personagem. Potos é o desejo por algo inacessível. Aqui entra a melancolia. É o deus dessa. Oh, meu Deus, o cara ele só ama que ele ama que não, ele ama a pessoa que não quer ele. Ele ama a pessoa que não quer ele, é a busca de um algo inacessível. E se a gente for pensar dentro dessa perspectiva, na Uniform Edition número 3, que é a Poer e Fênix, o que é o Potos? Se a gente pensar no Poer, o Potos pode ser aquilo que o leva a buscar coisas sem manter, e uma nostalgia daquilo que ele nem sabe o que é, saudades daquilo que eu não vivi. E daquilo que eu nem vivi. É uma frase bem do Poer. E do Fênix é a cristalização daquilo que eu vivi. Então, esse mesmo lugar melancólico e de Potos é no Poer, aquilo que eu não vivi, e a cristalização de um enrijecimento do Fênix daquilo que eu vivi. E fiquei Aí, paralisado. aí a pessoa sai no meio da rua falando que a ditadura foi boa. Sai falando, volta tanque, sai. Quer dizer, que fica cristalizado naquilo que foi. Então, tal como. E fica, aí vira uma prisão, porque vira Eurídice no Hades. Mas não aquilo que é e o que está ocorrendo. Então, ela fica presa nesse símbolo minêmico. Cara, por que tem pessoas que ainda idolatram o tal do Delfim Neto, né? Ou seja, ela fica presa no passado, um péssimo ministro da Economia, né, inflação gigantesca, mas é uma coisa meio de eu não sofri o suficiente no período, então eu preciso lembrar do sofrimento, daquilo que foi ruim, né, invertendo a relação histórica, falando que o ruim foi bom, porque isso está dentro do traço da melancolia, né? E está dentro do traço das pessoas poor, né, que não assumem a realidade, a própria responsabilidade perante a vida, né? E aí é mais fácil dizer que o outro é bom. E eu fico às vezes me perguntando assim, o que aquela pessoa sabe da história ou se percebeu na história, né? Acabou de sair um filme falando sobre a ditadura.
É campeão de bilheteria, que bom, né, que as pessoas estão assistindo, e as pessoas ainda ficam se questionando se a ditadura existiu. Então, eu Pior vou mais do que longe. isso, um dos piores cenários econômicos na era do Brasil. Em Inflação cenário beirando de né, né? 79% ao ano. Tá? E como é que você fala bem num negócio, economicamente bem num negócio desses, né? E além Mas do econômico, né, tudo que aconteceu também, né, Jorge, de vidas que foram, né, retiradas, de muita violência, e o quanto que essas pessoas muitas vezes ficam naquela frase, né? Ah, na minha época era diferente. Na minha época mas não é isso. o melancólico, ele É, tem uma tendência a distorcer a realidade para traçar a partir do seu mundo ideal, do seu mundo imaginário, um faz de conta, né? Porque eu acho engraçado é que nem aquela pessoa que apanha muito no relacionamento, depois que o relacionamento termina, poxa, ele não era tão ruim, não, eu, eu que aprontava, né? Oi, como assim? E aí eu vejo a melancolia como essa questão até de idolatrar, sabe? Coisas que foram muito ruins. que é o É, lado do inversão, patriarcado, né, sim, Jorge? mas tem aí uma inversão de valores gritante, feita de uma forma que a pessoa bate palma para aquilo que é inadmissível. O melancólico faz isso, ou seja, o que é bom a gente descarta e vamos falar de coisas, vamos transformar aquilo que nos fez sofrer em algo que é, né, supimpa, sugêneres. E E aí, Carla, Léo? o complexo engole essa pessoa, né, de autoridade. Como ela não tem essa autoridade interna, o paterno quase não existe ou é nulo, né? Então fico pensando nessas pessoas que projetam isso em violências e tudo mais. Tinha brasileiros comemorando, né, o Trump, entre outras pessoas, assim, absurdo pensar isso, sendo que um homem extremamente violento no poder faz mal para o mundo, né? Não é só para o país deles, vai fazer mal para a gente também. Está acontecendo várias coisas no mundo. Sim. Enfim, eu fico às vezes me questionando que planeta esses alienígenas vivem na Terra, que não é. Mas, Léo, deixa eu puxar um negócio aqui que eu acho importante. Léo, o congelamento da percepção. Uhum. Aí você estava falando do Hollis, quando a gente fala do tal do fantasma, né, das assombrações, né, depois você mostra o livro do Hollis para quem está assistindo a gente está falando de um fato que, na verdade, é um complexo. Uhum. E um complexo, quando ele se caracteriza na psique humana, um dos grandes sintomas do complexo ativado é a cristalização. Isso. A pessoa trava naquilo ali e ela vira um sofredor profissional. Eu ia fazer uma zoeira, Jorge. Trava na posição e fica, né? Exatamente, aí. E aí, Léo? Exato. Trava e fica. Por isso que eu trouxe a imagem da Eurídice, né? Porque petrifica. Eu acho que petrificação é uma boa palavra. Combina com melancolia, combina. Eu acho que dá um tchan, né? É quase um botox mal feito. Isso. Isso. Eu ia falar, ou um bolero perfeito. Tá quase dando uma letra de música aqui, viu? Cadê o Gabriel para escrever? Exatamente. Só que a pessoa não percebe o que vai acontecendo ao redor dela, em volta, né, no entorno, ao longo disso, né? E essa petrificação também, e aí assim, eu vou pensar por essa maneira, personifica esse fantasma, então. Mas, Léo, aqui tem um ponto, Léo e Carla, para mim, crucial do que a gente está falando. A gente está falando de uma energia psíquica que trava, a pessoa não sai do lugar, ela fica parada, tá? É o complexo ativado.
né? Até aí está tudo legal, mas junto vem a dificuldade de percepção do momento histórico, dos vínculos, das relações de quem está do lado. E aí a criatura chega no meio de uma festa que está todo mundo se divertindo para ficar 3 horas falando mal do ex. Sabe aquela coisa, aquela que é bizarra, você sai até com dor de cabeça do rolê e fala, meu Deus. A pessoa suga a energia do lugar, né, das pessoas ao redor, porque ela está, né, dominada por esse complexo. Eu fico, às vezes, né, traz várias reflexões esse papo nosso. Quantas pessoas no mundo esperaram bater na porta a ditadura ou mesmo perseguições políticas para se ligar que, né, a pessoa também ia ser perseguida e morta? Né, que estava acontecendo com o vizinho, mas o vizinho vai ser a casa dela na próxima. Esse senso de percepção mesmo da realidade. O complexo ele tem uma energia tão forte que a pessoa se torna aquilo, ela não consegue ter uma identidade. Exato, perde a empatia, não consegue ver o tanto, não consegue dimensionar perigo. Risco, né, Jorge? Risco, exato. E começa a cantar, vocês conhecem aquela música vingativa das frenéticas? Vocês conseguem botar um trechinho aí, que acho que é bem sugêneres, né? Sabe? Solta o som, DJ. Vamos lá. As frenéticas vingativas. Quintou, não sextou ainda, mas quintou. Achei aqui, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. O que eu fiz aqui? Pronto. Vamos lá. Você fez de mim uma hipócrita. Você fez de mim uma cínica. Você fez de mim uma mulher sem lar, uma marvada. Você fez de mim uma hipócrita. Você fez de mim uma cínica. Você fez de mim uma mulher sem lar, uma marvada. Por isso eu sou vingativa. 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 Por isso eu sou vingativa. Tenho até asco de você. Você me trata como um ser qualquer. Não me quer bem. Não me dê amor. Léo. Não me faz carinho. Vamos lá. Eu. Já deu, né? Por isso eu sou vingativa, eu acho que é o hino da Perpétua, né? Vocês lembram da Perpétua da Tieta? Né? Nossa, porque sumiu ela. Né, o outro lado, né? Aliás, interpretada pela Joana Afonso na novela, né? Não muito tempo atrás, uma das melhores interpretações que eu vi, né, de novela no Brasil. Né? Agora, o outro lado, né, da melancolia é esse de querer se vingar. Já que eu tô na merda, né, vamos embora dividir a merda com os outros, né? Bora abrir os dedos. Né? Por que você tá rindo se eu estou aqui sofrendo? E o quanto isso é mórbido, né, gente? Se eu estou sofrendo, eu quero todo mundo sofrendo e eu vou estragar os eventos e os lugares, porque eu quero que as pessoas sintam, né, o peso. E pensando nessa morbidez da vingança, né? Pesado. Eu fico pensando também que esse estado de petrificação, né, que não é um estado de coagulação, é uma petrificação, esse estado pétreo, ele impede que o indivíduo faça novas ficções de si mesmo, trace novas tramas para si. Sim, e você vê que a pessoa pode ir, sair, conhecer outra pessoa, refazer a vida,
se permitir viver outras histórias, mas ela tem, né, ela bota aquela plaquinha no peito, sou sofredor. O doente profissional, para não falar só de relacionamento, né? O eterno falido. Ou aquela pessoa que está na igreja, ela esperando que Deus dê dinheiro para ela, reclamando da vida o tempo todo, né? E aí eu pergunto uma coisa, qual é o ganho secundário da pessoa? Porque toda questão vai trazer um ganho secundário. Qual que é o ganho secundário, né, que a pessoa tem com isso? Dela não se movimentar, dela se vitimizar, dela querer que o outro faça, né? Então, qual que é o ganho secundário que ela está tendo nisso? Acho que independente, né? O Jorge falou da vingativa, agora eu vou falar da pessoa que olha a vingativa. Tem uma música da Jussara Silveira, que eu acabei de esquecer o nome, mas ela foi tema da novela Cobras e Lagartos. E ela começa assim: perversa, serpente do mal, mentirosa, traidora, vestida nas vestes mais lindas, quem vê diz que é boa pessoa, do alto do seu egoísmo só faz o que lhe interessa. Não quero fazer mau juízo, mas sinto que ela não presta. É complicado, porque não é que toda pessoa que está melancólica que ela vai para o fundo do fosso e partir, mas o caminho é um script já declarado. Se ela não romper com isso, se ela se aliar a um sentimento de raiva e de ódio, na sequência ela passa a fazer isso. Não é não, Carla? E passa a viver esse complexo na vida toda, né? Estava aqui pensando, vocês estavam falando, eu tenho um paciente, um dia ele chegou, né, no atendimento, nos primeiros atendimentos, eu fui traindo, quero me vingar. Eu falei, quantos anos faz isso? Ele, 14. Rapaz. Pensei, gente, 14 anos, amigão, o que você fez em 14 anos? Você abraçou a traição e lá você ficou, né? Eu chorei. Você... Eu chorei. E é muito pesado. Eu fiquei miudando o perfil dela. 14. Não, com o professor de educação física, não. 14 anos. E vestiu essa roupa, né, do homem fracassado, do homem traído. E quantos e quantos. Né? E quantas vivem esse papel, né? Sim. E o que a pessoa... E eu acho curioso, Carla, que ainda chega na festa para falar: eu sou o corno, eu sou a corna. Há 14 anos. Pois é. Quanto que isso gera de sofrimento das pessoas ao redor também, que eu vejo um egoísmo, muitas pessoas usando o filho no meio de tudo isso, enfim. Né? E aí um dia eu fiz a pergunta para ele no atendimento, né? E você, quantas vezes se traiu? Ela te traiu uma vez, e você? Se traiu quantas vezes? Aí ele falou, difícil fazer terapia, né? Falei, muito. Quando a gente bate nesse complexo, né? Um exemplo, né? Quando você olha para ele e fala, tá, você foi traído, mas o que você está fazendo com tudo isso? Aqueles que vão para o atendimento, né? E o quanto que essa pessoa pegou de energia e colocou tudo nesse movimento. E é curioso, Léo, isso que a Carla está falando, porque tem muita gente que faz isso com igreja, com partido político, torcendo para olaria. Né? O cara torce, ele é um torcedor profissional do 15 de Piracicaba, né? Goiânia Futebol Clube, né? Aquela coisa. O que você faz na vida? Eu sofro, né? Sabe? Profissão sofredor. E é um imã, né? Essas pessoas parece que elas ficam colecionando só desgraça até para se sentir, né? Parte daquilo. Agora, eu acho curioso, Carla, porque a gente está num período do ano, final de ano, tem no ar uma coisa meio melancólica, né, de revisão de valores. Olha, um ano que passou. Tem períodos do ano que não é o carnaval, que não é, né, mas é principalmente esse período de festas, fim de ano, fica meio que no ar um pouco de um saudosismo, uma melancolia, né?
Isso é meio que inato do período histórico que a gente vive. Todo ano tem um pouco disso, né? Uma revisão de valores. Se eu fui legal, vou ganhar presente. Né? As pessoas que têm família legal falam, oh, que maravilha, vou ver meus parentes. Os que têm família disfuncional falam, meu Deus. Chegou de novo. Hã? Chegou de novo esse tempo. Exato. E aí isso é muito curioso, o tanto que o espírito do tempo atravessa as pessoas também, né? Porque tem o ser melancólico, mas períodos melancólicos da gente, né? E aí, Léo, Carla? Eu ia falar que eu estava pensando nesse caso que a Carlinha contou. Quem é você sem essa dor? Ou o que você pode vir a ser para além da dor? Às vezes a gente segura tão forte que dói mais a gente segurar aquilo do que nós contarmos, né? E aí é muito louco isso, porque muitas vezes a gente se reconhece através da dor. Sim, aí é onde a gente tem um grande problema, porque a dor ela ajuda a gente a construir nossa identidade, Léo. Mas a identificação com essa dor, eu fico muito assustado quando eu recebo um paciente que fala, eu sou depressivo. Ele fala, o sou dele ecoa assim eternamente os sinos da liberdade, né? Isso. Isso. Se a gente passar pela melancolia, ela traz um movimento. A gente só não. O que a gente não pode é ficar nela, né? A melancolia, a tristeza, ela é importante para a gente ressignificar um monte de coisa. Mas Sim, se abraçar ela, lascou, né, gente? é o tal do blue, que o James Silva falou muito, né? Isso. Isso. Agora tem um negócio, Léo, que é curioso. Eu quero bater no período histórico que a gente está. O tanto que tem gente que piora o que já existe, né? Uhum. E piora, e ainda piora piora, aumenta, ou coloca uma lente de aumento nesses lugares. Não pode gerar confusão na noite de Natal? Destratar os coleguinhas e as visitas? Pois é. Mas é tão bom a gente ficar comentando a barriguinha da prima, né? Ó, engordou, né? Não casou ainda? Nossa, essa é um clássico, né? Engordou 5 quilos, olha. Nossa. Tá comendo, boquinha nervosa. Coisa... Não, pior do que isso, né? Lembra quando você matava bosta e punha na boca quando você tinha 5 anos? Aquele comentário desnecessário para constranger a pessoa, né? Era para ser uma ceia de Natal, né? E vira pancadaria, né? Exato, né? E aí também eu estava pensando um pouco nessa questão de movimentação, né? Que vocês estavam falando, quer dizer, se eu desço a esse Hades e passo pela geografia dele, e é interessante, descer no Hades, não ficar parado no Hades é petrificar. Né? Vou citar a Rita, né, a Pinotti, né, nossa amiga que dá aula aqui também, que tem isso também, né? No inferno não há transformação da energia psíquica. Sim, aí a gente vê uma cristalização, e eu acho tão bonitinho que na noite de Natal não basta o indivíduo viver o inferno, ele quer que todo mundo comungue do inferno dele. Isso. Eu acho isso tão fenomenal, não é não, Carla? Faz a pessoa descer e querer que o coleguinha fica lá junto com ele no inferno. Exato. Você tá rindo do quê? Você tá rindo do quê? Um abraço aí, viu, família? Saudade. Só que esse ano eu não vou, tá? O quanto que isso impacta a todos em volta com essa fala, né? Porque o mundo é ruim mesmo, porque a melancolia está presente na vida de todo mundo. Acho que olhar para a melancolia, gente, no sentido de dar uma descidinha e voltar,
é muito saudável. Agora, descer, ficar e querer que o coleguinha fica, tem um lado perverso, cruel, né? Que a gente precisa aprender e se proteger, né? Eu falo que olha eu fazendo reflexões, 2024 me ensinou que eu não devo trocar energia com quem não troca energia comigo. Exato, olha, exato. olha eu fazendo Carla, e é uma questão de percepção. Quando a gente fala de troca, não é uma troca por interesse, mas uma troca de escuta. Sim. Aquela uma troca pessoa genuína. Exato, aquela questão, poxa, aqui eu sou escutado, aqui eu sou respeitado como eu sou. Aqui, na hora que eu contar sobre o meu trabalho, ninguém vai fazer uma piadinha escrota, até para desmerecer quem eu sou. Né, Léo? Porque a pessoa que está nesse caráter perverso, é que a gente tem que falar de perversão. Eu acho que o Freud, quando estava estudando esse contexto psicopatológico, ele para mim, nesse ponto, ele tem nota 10. Tá? Uhum. Né, o Mundico, né? Mumu. Né? Mumu. Tá? Porque tem um lado perverso nessa história. Né, de olha, já que eu estou na fossa, né, eu não quero ficar fedendo perfume de fossa sozinho, eu quero que você passe ele também. Uhum. Vamos dividir a caca. Né? E aí, Léo? Exato, vamos dividir a caca e vou te puxar para esse lugar e é nesse lugar que você vai ficar, né? Por isso que o movimento é tão importante, porque se você desce no inferno, você tem que estar andando lá. Se você parar, você fica petrificado. Mas, Léo, é importante, cara, isso aqui é muito importante, porque a gente está falando de símbolos, a gente está falando de mitos, a gente está falando de psicodinâmica. Isso. Mas me chama muita atenção que tem milhares de pessoas que não fazem terapia porque ela encontrou a casinha dela no meio da fossa, e se você falar para ela sair de lá, ela ainda fala que você que é o ruim. Mas lá fez morada, né? É interessante. Então, eu vou trazer uma outra concepção aqui, vai. É uma coisa que eu estou desenvolvendo. Você tem toda uma geografia de Hades. Dentro dessa geografia de Hades, um lugar que fica mais próximo da Terra é o Bosque de Perséfone. Né? No Bosque de Perséfone tem os Campos Asfódelos, enfim, e alguns personagens, tal como a Quimera, enfim. Mas um dos personagens que habita o Bosque de Perséfone, e pensar que esse lugar que tem fronteira com a Terra, então pensando nessa dinâmica consciente e inconsciente, e dessa questão dos conteúdos do inconsciente, né, migrarem para a consciência, um desses personagens é Algos, que é a dor. A maioria dos 14 filhos de Eris te mandou um beijo, viu, Jorge? Outro linda de língua, só da boca. A maioria dos 14 filhos de Eris, lembrar que Eris é a deusa grega da discórdia, moram nesse bosque e perpassam para cá. Então, é interessante a gente pensar nessa deusa que vai personificar a discórdia e vai trazer 14 grandes males para o mundo, e como, nesse funcionamento melancólico, como que isso também perpassa para esse lugar fronteiriço e age na consciência, né? E aí, assim, se a pessoa não olha para isso como um movimento da alma e trabalha isso em si mesma, e aí isso vai trazer movimento ao Hades, ela fica petrificada e vai esquecendo de quem ela é. Que lindo! Eu gostei disso. Dá quase uma música do Gustavo Lima, só que não. Mas, gente, eu queria... Quanto tempo a gente tem ainda? Que oração, por favor? 12 minutos, Jorge. Então, vamos começar aqui a fazer a transformação. Gente, para sair disso, o que tem a pessoa que está nos assistindo, além de fazer de tudo para sentar do outro lado da mesa da tia melancólica,
ou não ir na ceia de Natal da turma que não faz festa, tá? O que a pessoa pode estar fazendo para se preservar a sua saúde mental? E evitar o coleguinha que quer que você tome com ele aquele bom e velho chá de bosta. Sem açúcar, detalhe. Esse chá aí eu não quero, não. Muito obrigado. Eu não quero, não, obrigada, viu? Não vai estar dando dessa vez. Mas ele quer, ele faz questão de servir. Aí. O que a gente faz para sair disso, gente? O limite, né? Não quero chá, muito obrigada, e se retirar. E aprender que isso é da pessoa, não é seu, a melancolia é dela. Se ela abraçou e ficou, é uma questão da pessoa, mas que você não precisa ser contaminado. A gente precisa entender que a perversão existe, que a maldade existe, né? E entender e se colocar, muitas vezes, fora daquele lugar. Mas, Carla, isso gera muito sentimento de culpa de quem é vítima disso, né? Porque você está negando a tradição da família. Todos nós sofremos. Por que você não vai sofrer na noite de Natal conosco se Jesus morreu na cruz por você? Hoje, uma pessoa que eu atendo me falou uma coisa muito bonita. A primeira vez que eu falei não, Carla, eu enfrentei um leão, porque eu fiquei com receio do que iria acontecer. Hoje, eu enfrento uns gatinhos só, que eu fui enfrentando, e fui me escolhendo. Então, né, pensando na simbologia, esse leão foi diminuindo de tamanho, quer dizer, o interesse em agradar o outro, de querer, muitas vezes, manter as aparências, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas se reúnem, não liga para ninguém o ano inteiro, aí no Natal é obrigada a conviver. Exato. Pior do que isso, né? Carla não sabe nem quem você é. Não. Onde é que você está morando? O que você faz da vida? Quem são seus amigos? Quais projetos que você está vivendo? Né? Aqui a gente tem um silêncio, né? Uma pseudo-família, não uma família de verdade. Né? E aí, Léo? Né, deposita. Eu falo que muitas vezes o outro é um espelho, né? Ele está vendo coisas a partir de você que é dele, né? Devolve para ele. Tchau, cuidado. Devolve para ele. E eu acho que assim, eu estou pensando também no indivíduo que sofre da melancolia, né? A gente falou do outro, o indivíduo que sofre da melancolia. Trabalhe consigo mesmo, trabalhe em profundidade. Mas tá, isso a gente já fala, mas eu queria lançar uma pergunta, gente, para essa pessoa, então. Quem em mim me assombra? Uau. Ou posso ampliar, quem em mim me paralisa, né? Perfeito, Né? Por exato. que a pessoa não sai desse lugar? Por que ela agarra o sofrimento? E você pode oferecer suco de uva, suco de goiaba, graviola, e ela bate o pé. Eu quero meu chá de bosta! Eu vou ampliar também. Vamos lá. O que a pessoa ganha com isso? Quer dizer, eu acho que a gente tem várias veredas, né? Tem gente que ganha muito ficando aí petrificado, se fazendo de coitadinho, como aquele que todo mundo tem que estar ao redor, amparando, porque ele é um sofredor, não é? Todos nós somos, né? A gente escolhe se quer ficar, né? Eu gosto muito do trabalho, né, Carla? Tem um livro do Reich, que é o Escuta Zé Ninguém, porque essa temática incomodou todos os fundadores da psicanálise, né? A gente aqui está fazendo uma leitura simbólica, pegando os vários mitos. O Reich já vai falando disso. Lá atrás ele incomoda o Hitler, incomoda o Stalin, incomoda, né, os Estados Unidos, porque ele questiona muito isso. Né? Que perspectiva que é essa de você se anular a sua identidade, né? E tem um controle ali também, né? De ambos os lados, quando se anula a identidade do indivíduo. Então, incomoda, acho que até hoje, né? Nós estamos nesse movimento, bem interessante, assim, a gente foi ampliando. Muito bom estar com vocês, viu?
Muito Uma bom. delícia sempre, gente. E aí, e para a gente não esbarrar com isso, a Carla começou a falar, né? Eu gosto muito de falar que eu sempre gosto de falar, se quiser me chamar para ir para a festa, estamos aí. Agora, não me convide para o velório se eu não fui chamado para a festa. Uhum. Porque acho que a questão tem que estar uma questão mais de, sabe, até de equilíbrio energético, né? Tanto que a gente adora ajudar as pessoas que querem receber ajuda. Agora, aquela pessoa que finge que quer ajuda para se afirmar como sofredor profissional, esse não quer ajuda, né? E a gente vira inimigo quando você fala, sai daí, né? Para com essa feiura, né? Para que isso, né? Mas faz 14 anos que ela me abandonou. Ela me traiu. Ela me traiu. Pois Faz é. 25 anos que ele me trocou por outra. Exato, exato. E aí, assim, nesses 14 anos já podia estar gozando a vida e na vida muito. Rapaz, já dava para ter casado umas 3 vezes sem parar. Né? História boa para contar, né, gente? Rapaz, o tanto E que aí- dava para ter se divertido em 14 anos, né? Isso. E aí, quem não conhece nem Eros, nem Dionísio, petrifica na vida, inclusive no corpo. Uau. Show. Faz todo sentido isso. Vamos brindar Dionísio, gente. Sim, fechou. E vocês estão indo para Esborne e nem me chamaram, tá vendo? Eu vou passar Não essa é virada Esborne, é culto a Dionísio, rejeitado. por favor. Sim, sim. E eu vou ficar aqui chorando. Manda fotinho, pelo menos, pra gente, viu, Eris? Você tá vendo, Eris? Tá vendo, Eris? Eles também não te chamaram, Eris. É isso, vamos viver, né? Movimentar para não petrificar, né, gente? Vamos ter Eros, né? Amor, bastante vida aí. É isso aí. Gente, pedir as considerações finais, professora Carla Chiari, da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse ano, e agradecer o tanto de coisas que a gente trouxe para o mundo também. Eu aprendo muito nas lives, me divirto, brinco, e isso foi rico demais. Então, se a gente for pensar, né, o oposto da melancolia aí, a gratidão, a alegria, e como é bom estar... Mas a gente não tem que ser profissional sério, com cara de melancólico, não, fazendo aquela cara de profissional sofredor. Eu não tenho que ser um profissional sério, não, não posso fazer zoação. Eu não consigo não ser essa pessoa que zoa. Vou continuar sendo e agradecendo vocês do jeito que eu sou, né? Eu sou nas lives que eu sou na vida, né? Quem convive comigo sabe. Então, eu convivo. Eu convivo, é ótimo. É uma honra estar com vocês. Obrigado, viu, pelo ano, por tudo. Nós que agradecemos. Professor Léo Tondato, também de São Paulo. A pessoa é sempre um prazer. Agora eu estou de volta. E Doutor. Voltei, doutor. Mas é sempre um prazer, é uma delícia. Eu acho que essa troca é tão fecunda. E pensar sempre por esse prisma mítico e arquetípico que eu sou apaixonado. Então é uma delícia. Boas festas, pessoal. Encontrou o melancólico? Vira a rua. Gente, eu sempre gosto de falar para todo mundo, né, que o problema não é a gente passar por períodos de sofrimento da vida. O problema é querer abraçar o sofrimento, sabe? É convidar o sofrimento para ser companheiro, né? Erguer um altarzinho para o sofrimento no meio da sala e todo dia fazer uma reverência, né? E o pior do que isso, né, é a pessoa começar a se deteriorar em termos de valores a partir disso, né? Ou seja, né, cair nesse lado perverso que eu acho que é muito complicado, né, de manipulação, de poxa, né, como você usa da risada, né, como é que é aquela música? Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar.
passar com a minha dor. Tá? Eu acho que isso já deu até um samba, né? Fenomenal. Né? E acho que eu não quero ter que na vida pedir ninguém para tirar o sorriso. Eu quero, na hora da minha lágrima, que essa pessoa também me faça sorrir, né? E não o contrário. Eu acho que isso é uma grande lição que o poeta nos ensinou. Eu acho que dá para a gente fechar o ano pensando nisso. Né? Antes de querer exigir do outro choro, vamos pedir para ele a bênção do sorriso. Né? Acho que aí a gente tem uma saúde mental bem legal. Certinho, pessoal? Certinho. Valeu e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Exato.